Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a arma secreta da Inglaterra que decidiu o rumo daquela importante batalha. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 7 de setembro de 1940, a Batalha da Grã-Bretanha estava completando quase 2 meses. Uma batalha marcada por frequentes e profundas alterações estratégicas por parte dos alemães. O objetivo inicial dos alemães era a destruição da Royal Air Force, expulsando-a do sul da Inglaterra e, com isso, obrigar Churchill a assinar um armistício, retirando os britânicos da guerra. Ou então, no extremo, abrir caminho para a invasão alemã anfíbia através do Canal da Mancha, ocupando cidades inglesas importantes no sul, inclusive Londres. Na parte 1 e 2 da série, cujos links vocês encontram aqui na descrição, mostrei o quanto a inteligência alemã se enganou sobre o estado da Força Britânica de Caças, com o general Joseph Beppo Schmid responsável pela coleta e compilação de dados de inteligência da Luftwaffe, fornecendo a Hermann Göring dados totalmente defasados acerca da capacidade aérea britânica, tanto com relação à capacidade industrial britânica para a produção de novos caças, como com relação aos radares e ao número de aeronaves que estavam efetivamente em operação. E além de ter subestimado a força da RAF, Schmid também fornecia relatórios diários a Göring com números exagerados de baixas britânicas. E por isso, em 7 de setembro de 1940, após quase 2 meses de batalhas aéreas ferozes, Göring, baseando-se nas informações de Schmid, concluiu que os britânicos estavam praticamente sem caças e que as indústrias britânicas eram incapazes de produzir aeronaves no ritmo suficiente para substituir as perdas diárias. Além disso, após os britânicos terem bombardeado inadvertidamente um distrito de Berlim no final de agosto, Hitler, irritado com essa ação britânica e querendo demonstrar vingança, decidiu responder na mesma moeda, priorizando ataques contra cidades britânicas. Por isso, naquele 7 de setembro de 1940, a conjugação de todos esses fatores, a certeza de Göring de que a força de caças da RAF estava na iminência de ser destruída, e o desejo de Hitler de demonstrar força através de ataques devastadores concentrados contra alvos civis nas cidades britânicas, levou a mais uma profunda alteração na estratégia alemã, com a Luftwaffe recebendo ordens para deixar de atacar as bases e as indústrias militares e para se focar inteiramente no ataque contra cidades, principalmente contra a capital, Londres. Com um serviço de inteligência tão fraco e falho, Hitler e Göring não sabiam, mas naquele momento, em setembro de 1940, a estratégia que a Luftwaffe estava seguindo, realizando vários ataques seguidos contra bases aéreas da RAF no sul da Inglaterra e contra as fábricas de aviões, estava efetivamente causando grandes estragos e estava afetando a capacidade operacional da Força Britânica de Caças. De acordo com dados históricos, se a Luftwaffe continuasse seguindo aquela estratégia por mais 2 ou 3 meses, Churchill seria obrigado a retirar os caças do sul da Inglaterra e os alemães alcançariam a superioridade aérea sobre toda aquela região, inclusive sobre Londres. Mas, felizmente para os britânicos, Hitler e Göring, iludidos pelo serviço de inteligência da Luftwaffe, tomaram uma decisão que teria um peso tremendo no desfecho da batalha, iniciando naquele dia aquilo que ficaria conhecido como a Blitz, com Londres sendo atacada por 57 dias e noites consecutivas. Aquela mudança brusca de estratégia representou um alívio gigantesco para a RAF, que aproveitou o fim dos ataques diários às suas bases para se reorganizar e se fortalecer. E além disso, naquele momento, estava em pleno funcionamento aquilo que os britânicos chamavam de Dowding System, uma extensa e intrincada rede dedicada à detecção e acompanhamento de ameaças aéreas em aproximação ou sobre o espaço aéreo britânico.
O nome do sistema era uma referência ao Marechal do Ar Hugh Dowden, comandante da Força de Caças da RAF, que supervisionou a criação de uma rede baseada em uma rígida hierarquia, composta por múltiplas camadas, empregando diversos meios. Desde a observação visual, com postos de vigia instalados ao longo da costa e no interior, a observação sonora, com postos equipados com amplificadores de som apontados para os céus, aeronaves de reconhecimento e observação voando 24 horas por dia ao longo de rotas conhecidas de aproximação de ataques alemães, e, é claro, as estações de radar, uma tecnologia na qual, como referi nos episódios anteriores, os britânicos estavam investindo pesado. No auge da sua aplicação, durante a Batalha da Grã-Bretanha, estima-se em mais de 100 mil o número de pessoas diretamente envolvidas nesse sistema. Com tantos olhos e ouvidos atentos aos céus, o volume de informações era autenticamente monstruoso, com todas aquelas informações passando pela chamada sala de filtro, uma gigantesca instalação responsável por receber os informes dos radares, pilotos e observadores em terra, compilando essas informações para garantir que as observações eram reais e que não fossem dados alertas duplicados. Com os informes devidamente filtrados e confirmados, a informação era repassada para as salas de operação do grupo de caças mais próximo daquele avistamento, locais onde grandes mapas eram atualizados com a localização das formações aéreas alemãs em aproximação. Cada grupo de caças era subdividido em setores, com cada setor responsável por no máximo 4 bases aéreas, cada uma delas com algumas dezenas de caças. Os operadores das salas de operações decidiam, com base nos dados que chegavam da sala de filtro, quais dos seus setores deveriam ser ativados com base na rota da formação alemã, uma medida importante que visava a economia de combustível e a velocidade na interceptação das aeronaves inimigas. Essas salas também controlavam em tempo real o número de baixas de cada grupo de caças, agilizando bastante o processo de reposição de pilotos e de caças. Graças a esse sistema, durante a Batalha da Grã-Bretanha, em média, mais de 90% dos ataques alemães foram interceptados antes de chegarem aos seus alvos. Só em termos de comparação, naquele mesmo período, os alemães conseguiam interceptar menos de 20% dos ataques britânicos contra alvos na França ocupada e na Alemanha. Como os pilotos britânicos sabiam a direção, composição e a altitude da formação alemã, frequentemente tinham tempo suficiente para assumir posições mais vantajosas, normalmente a uma altitude superior, contra o Sol, ou então estrategicamente encobertos atrás das nuvens. E assim conseguiam atacar as formações alemãs de surpresa, causando grandes baixas antes que os pilotos alemães conseguissem organizar a defesa e a retaliação. Tratava-se de uma autêntica arma secreta britânica, já que, como referi, o serviço de inteligência da Luftwaffe, por ser terrivelmente ineficaz, não sabia sequer da sua existência. Toda essa conjugação de fatores, a mudança brusca de estratégia alemã, abandonando ataques que estavam efetivamente causando graves danos à RAF e passando a se focar em ataques contra cidades, a ineficiência do setor de inteligência alemão, que foi incapaz de determinar com precisão a força da RAF e a importância da sua rede de radares, e, finalmente, o sistema Dowden, que era capaz de acompanhar em tempo real a aproximação dos ataques aéreos alemães, permitindo emboscadas altamente custosas para a Luftwaffe, foram determinantes para o rápido enfraquecimento da força aérea alemã durante a Blitz. Fique sintonizado no canal para a quarta e última parte da Batalha da Grã-Bretanha, onde falaremos sobre o final da maior batalha aérea de toda a história.